aqui para mais uma lição, mais uma pré-aula. Nós temos desta feita uma lição muito importante que nos fala sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Texto áudio. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18:38. Verdade prática. O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Nós estamos numa fase muito importante de Israel e nós vamos agora estudar sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. A leitura bíblica nós encontramos em 1 Reis 18, 22 a 24, versículo 26, 29, 30 e 38, além do 39, e no capítulo 19, versículos de 8 a 14. É uma leitura um pouco extensa, nós vamos fazer. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Vou repetir o versículo 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor, e o consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só,
e buscam a minha vida para matirarem. Esta lição tem como objetivo geral revelar que Deus opera milagres através de seus filhos. Os objetivos específicos são os seguintes. Primeiro, salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Segundo, relatar que Deus responde às nossas súplicas. E terceiro, expor as fragilidades do ser humano. Prezado professor, diletos alunos, esta lição é muito importante porque Elias desafiou o reino de Acabe e agora está aqui um grande desafio diante dos profetas de Baal e de Azerá. Antes de nós iniciarmos a lição, nós deveremos chamar a atenção para o ministério do profeta Elias. Fale com a classe como Deus usou poderosamente este homem de Deus, que durante este reinado de Acabe, ele foi tão importante para Israel. Não só Elias, mas o próprio Obadias, né? E também os 7.000 varões que Deus tinha reservado. Elias pensou que estava só, mas Deus tinha muita gente trabalhando ali nos bastidores, ajudando também naquela época difícil de Israel. Antes de convocar os profetas de Baal para o grande desafio, Elias indagou o povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Então, nós encontramos esta passagem em 1 Reis 18, 21, e nós deveremos então perguntar o significado de cochear entre dois pensamentos. O que é isso, cochear entre dois pensamentos? Pensar para decidir ou escolher algo é como pôr as coisas numa balança para se avaliar o peso de cada uma. Nós observamos que ora a balança pende para um lado, ora a balança pende para o outro. Cochear significa mancar, como um coxo, capengar, pender de um lado para outro. Então é por isso que cochear entre dois pensamentos tem um sentido figurado de hesitar, vacilar. E isso era o que Elias quis dizer sobre a situação espiritual do povo de Israel. Até quando cocheareis? Até quando balanceareis? Até quando andareis como um coxo entre dois pensamentos? Escolhei, pois, a quem quereis servir. Se é Baal, siga-o. E se é o Deus Todo-Poderoso, então sigamos ao Deus Todo-Poderoso. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia e foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Esse destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. É um exemplo, né? Nesta lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como ele orava de modo simples, mas cheio de confiança e de poder, e como, apesar de tudo que fez, ele expôs também sua humanidade. Quando caiu em desânimo, ele experimentou também o desânimo, não é? Ele até chegou a pedir a morte. O desafio do Monte Carmelo mostra o zelo de Elias diante das coisas de Deus e a confiança, pois ali ele invocou ao Deus Todo-Poderoso e Deus entrou ali com grande poder e glória, e os profetas de Baal e Azera foram derrotados, foram exterminados ali naquele monte, Monte Carmelo. Então é importante o momento em que Elias ele confiou no Deus Todo-Poderoso e ele desafiou com grande autoridade e Deus deu vitória. A nossa vitória, a Bíblia diz, a nossa vitória é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Então, nesta lição, nesta primeira parte, nós vimos o desafio no Monte Carmelo, devido à apostasia do povo
e a falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Chegou o momento em que ele desafiou realmente os profetas de Azerá e Baal, e Deus deu grande vitória naquele instante. Mandou chamar aqueles profetas e disse: se o Deus de vocês responde, então vocês podem aí orar, podem clamar, que eu vou clamar ao Deus que eu sirvo, ao Deus de Israel, ao Deus que responde às orações, ao Deus Todo-Poderoso. E ali todo o povo viu que Baal não respondia aos seus seguidores, aos seus profetas, seus adoradores. Eles clamavam e pediam: Baal responde, e Baal não respondia, porque Baal realmente não existe. Baal era apenas uma imagem de escultura. Baal não pôde responder o clamor dos seus adoradores. Então, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Então, naquele instante, o povo viu o confronto entre um Deus falso e o Deus verdadeiro, e prevaleceu o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. O problema de não saber a quem adorar. A quem quereis adorar? Ao Deus dos céus ou aos deuses, entre aspas? Este triste dilema espiritual se fez presente naquela ocasião e se faz presente até hoje, porque a idolatria é muito grande. Adoradores de ídolos que não conseguem enxergar o verdadeiro amor e o cuidado divino, uma vez que, a despeito de todas as características marcantes e todo o poder demonstrado pela divindade, as pessoas não reconhecem o verdadeiro Deus. Mesmo sendo falsos, os ídolos ainda exercem muita força e influência no coração das pessoas, tornando-os ignorantes quanto a operação de milagres. Paulo diz que o ídolo nada é, e Deus foi aquele que criou os céus e a terra. O nosso Deus é o Deus que nos dá o fôlego de vida, que nos sustenta, que está conosco, Deus que opera milagres. Esse é o Deus verdadeiro. Então, no desafio do fogo, Baal não resistiu. Os profetas de Azerá e de Baal não resistiram e ali foram exterminados e destruídos. Prevaleceu o verdadeiro Deus. A oração de Elias, que é a segunda parte da lição, fala de uma oração confiante, de uma oração simples, e o profeta Elias foi vitorioso porque confiou inteiramente no Deus de Israel. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou reparando o altar. Primeiro, ele reparou o altar que estava quebrado. Realmente é isso que precisa acontecer. Nós precisamos reparar o altar, ver como está o altar do Senhor, para clamarmos, para pedirmos a Deus. Não é só chegar assim e clamar e pedir, nós precisamos ver como é que está esse altar. O altar de Deus precisa estar consertado, restaurado, para obtermos a resposta do Senhor. Então ele juntou as pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel e fez ali todo o preparativo, colocou água ali naquele rego, dividiu os bezerros, colocou tudo sobre a lenha e pediu que derramassem ali a água ao redor, de tal modo que ficasse totalmente encharcado, para dificultar, para ver que realmente ali era uma operação divina. E Deus respondeu com fogo, e o fogo devorou ali tudo e consumiu o altar e tudo que estava ali ao redor. Então, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples, foi curta, mas contrastando com as súplicas dos profetas, diferente das súplicas dos profetas,
de Baal, Elias queria mostrar para o povo que Deus responde na hora certa. Deus não precisa de tantas coisas. Deus precisa de um coração quebrantado e contrito e de uma vida que tenha confiança, ou de vidas que tenham confiança em Deus. E Deus respondeu de forma eficaz e poderosa. Nesta oração, o profeta expôs o verdadeiro motivo de ter ali erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. 1 Reis 18, 37. Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E Deus respondeu poderosamente. Este é o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. As misericórdias do Senhor não têm fim, são novas a cada manhã. A descida do fogo consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. É uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. 1 Reis 18, 39. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. 1 Reis 18, 41 e 44. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Glória a Jesus. Elias em Horebe mostra realmente o quanto Deus é poderoso e está pronto a responder ao clamor de um fiel, ao clamor de uma nação fiel, ao clamor de um povo que busca verdadeiramente a Ele. Israel estava desviada dos caminhos do Senhor. Israel se desviou dos caminhos do Senhor e o rei Acabe com a maligna rainha Jezabel estava realmente levando o povo ao fracasso. Mas o povo ali viu verdadeiramente que Deus é o Deus que ainda usa de misericórdia. Elias clamou e Deus respondeu de forma tremenda. A resposta de Deus, nós vimos aqui, Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o da situação de intenso desânimo. Porque depois daquele acontecimento, Elias achou-se num estado de desânimo. Às vezes isso acontece com qualquer ser humano. Às vezes vem um momento de desânimo, um momento de pensar negativamente, né? De pensar que Deus não está consigo, que Deus não está lhe ouvindo. Isso depreende de que realmente o ser humano ele é tendente a essas coisas. Mas Deus apareceu ali e confortou Elias, e Elias novamente tomou ânimo e foi uma bênção nas mãos do Senhor. Lembremos o que Deus disse a Josué: tende bom ânimo, medita no livro desta lei todos os dias, para fazer este povo entrar na terra prometida. Tende bom ânimo. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta, quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é o exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos perseverar e confiar até o fim. E a vitória será sempre nossa pelo sangue de Jesus. Então, professor, nesta oportunidade, que Deus te use na classe, que você possa realmente passar para os alunos o quão importante Elias foi
naquele momento para Israel, porque Deus usou Elias, usou os 7.000 que Deus tinha reservado. Elias pensou que estava só, mas Deus tinha ali um batalhão trabalhando na obra de Deus. Nós não estamos sós, tem um batalhão trabalhando na obra do Senhor. Desde a portaria da igreja até o púlpito, Deus tem um exército, tem um batalhão, tem irmãos anônimos trabalhando no ministério da oração, da intercessão, no evangelismo pessoal, no evangelismo de massa, nos meios de comunicação. Deus tem um exército trabalhando, ganhando almas para Jesus. A igreja é um batalhão, é um exército que trabalha para ganhar as almas para Cristo. Deus abençoe a todos, Deus continue usando poderosamente a cada um. Nós vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse privilégio de estar aqui com esta missão importante de transmitir a palavra de Deus e também de contribuir para o reino de Deus. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos, Senhor, gratos somos a Ti por estarmos, Senhor, nesta grande missão, a grande comissão, Senhor, de ganhar almas para o Teu reino. A Tua palavra nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Deus vivo e eterno, usa poderosamente cada um dos Teus filhos, na escola dominical, no evangelismo de massa, no evangelismo pessoal. Deus poderosamente usa o Senhor, usa-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Comente aqui embaixo, participe deste canal, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, o material da escola dominical. Assine nosso canal, inscreva-se, participe, nós estamos aí abertos para a sua participação e nós queremos agradecer você por isso, tá bom? Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus e até um próximo vídeo. Amém.